Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Onde casais e solteiros aprendem um amor inteligente. Vamos aprender, então, hoje, uma das melhores formas de aprender, é claro, fazer perguntas. Perguntando. Você tem uma pergunta sobre vida amorosa, relacionamento, você está no casamento, no noivado, no namoro, num rolo, você está com dúvidas sobre o seu comportamento ou o comportamento do seu companheiro ou companheira. Quer saber como agir, como lidar com isso? Nós estamos aqui à sua disposição para responder às suas perguntas. Você pode enviá-las através do site escoladoamorresponde.com. Nós recebemos direto aqui no nosso tablet e vamos poder lê-la aqui no programa. Você pode também enviar através da central de telefones. Você pode ligar agora para o 11 3573 3535 ou pelas redes sociais que você vê aí durante a programação no seu vídeo. Nós temos já, Cristiane, o Skype da Débora, que tem uma pergunta para a gente, que é outra maneira que você pode contactar o programa fazendo uma pergunta por Skype. Vamos lá. Oi, Renato e Cris, eu sou a Débora de Porto Alegre e a minha dúvida é a seguinte: eu tenho um namorado que parece que foi um presente de Deus. A gente ficou juntos 8 meses e eu realmente confirmei que ele tem valores muito admiráveis, porém eu não consegui desenvolver atração e amor e admiração por ele. Eu continuo focando só nos defeitos que ele tem, eu não consigo dar carinho, eu cobro mudanças, eu quero que ele trabalhe, que ele ganhe dinheiro, eu fico apontando os defeitos e eu não consigo ser a mulher que eu quero ser, que eu sempre fui com outros namorados, e com ele eu sou muito fria e muito distante, e eu falo para ele que eu não amo ele, que eu não o admiro, e ele não quer se separar, ele acha que a gente tem que ficar juntos e continuar tentando... que ele vai se transformar e que eu vou admirar ele, e eu acho isso, assim, eu não sei o que fazer, porque eu fico com medo de estar perdendo alguém muito especial e não encontrar alguém que queira tanto estar comigo e que seja um homem fiel, honesto. Hoje em dia é muito difícil achar alguém com tantas características positivas e tantas afinidades, a gente tem muitas afinidades. A minha família acha que a gente tem que se separar mesmo, que ele não é para mim, e eu gostaria da opinião de vocês, eu gostaria que vocês, por favor, me orientem. Obrigada. Profunda a sua pergunta, Débora. Nós vamos tentar ajudá-la, apesar do que a gente percebe aí que deve ter muitas camadas de situações com a Débora que precisam ser reveladas, descobertas, para chegarmos à raiz do problema, do porquê que você está enfrentando isso. Você está com uma pessoa que tem todas as qualidades positivas, mas que você não consegue admirar, não consegue desenvolver sentimentos por ele. Não quer dizer que você é obrigada a gostar dele. Mas vamos então às considerações iniciais. Bom, na minha opinião, não sei se vai ser a sua, Renato, mas na minha opinião, eu vejo que a Débora deveria mesmo desmanchar. Por quê? Porque são 8 meses que vocês estão juntos, você não consegue até hoje, você sabe que ele é bom, ele é um bom homem, mas você não consegue até hoje ver nele o que você quer, o que você precisa. Eu acho o seguinte, que se você continuar esse namoro, você estará baixando o seu padrão. Tipo, eu queria uma pessoa assim, mas já que ele é bom, ele é fiel, eu vou descer o padrão e vou aceitar ele assim mesmo, porque pelo menos eu tenho um namorado. Né? Ao invés de não ter ninguém, eu tenho alguém. Então, eu vejo que a melhor, para mim, não sei se você vai dar essa resposta, mas para mim, na minha opinião, a Débora, era melhor você desmanchar. Porque, primeiro que você não deveria nem estar namorando ainda. Já que você nunca desenvolveu nada por ele, você deveria ter mantido uma amizade. Amizade. Se você desenvolvesse alguma coisa, algum sentimento, admiração, respeito, você se vê ao lado dele pro resto da sua vida, aí você então tenta um namoro. Mas não parta já para o namoro para depois descobrir que não era isso que você queria. Sabe? As pessoas não estão entendendo que antes do namoro vem a amizade. Você conhece a pessoa, você vê, peraí, deixa eu ver quem ela tem os atributos que eu gosto, não tem.
talvez, vamos nos conhecer melhor, vamos namorar. Mas você pelo menos tem interesse na pessoa. O que eu tenho dificuldade de identificar, no caso da Débora, é a razão principal. Por quê? Você disse que não consegue desenvolver amor, admiração ou atração por ele. Você não consegue desenvolver essas três coisas e foca muito nos defeitos dele. Ok, isso pode ser por várias razões. Dependeria de conversar com você mais a fundo e entender as raízes disso tudo. Por exemplo, muitas pessoas, no seu caso, elas estão, na verdade, sabotando o relacionamento delas. Porque elas estão fechadas para o amor, ou por razões porque elas foram decepcionadas no passado, elas acabaram endurecidas por traumas, por decepções. Então, elas preferem, por questão de proteção pessoal, de autopreservação, elas preferem ver os defeitos da pessoa que está tentando ter um relacionamento com ela, para que ela, então, venha se proteger de se machucar lá na frente. Então, ela coloca defeitos na outra pessoa. Pode ser a melhor pessoa do mundo. Ela vai sempre sabotar porque ela vai achar, não, esse daqui não é legal por causa disso, esse daqui não é legal porque o pé dele é muito grande, esse aqui não é legal porque não faz o pezinho do cabelo como eu gostaria e tal. Quer dizer, começa a ver defeitos, às vezes, irrelevantes, somente para descartar aquela pessoa para um relacionamento. Na verdade, o problema não é os defeitos, porque todo mundo tem, inclusive você, Débora, tem os seus. O problema é que você está insegura de assumir um relacionamento com essa pessoa por causa de traumas. Pode ser esta uma das razões por que você está passando por isso. Outra coisa é que você talvez esteja sendo vítima de um dos vários mitos de relacionamentos que estão à solta por aí na sociedade. Um deles é que quando você está namorando alguém, quando você está gostando de alguém, tem que rolar aquela chamada química. Tem que ter a química, ou seja, eu tenho que bater os olhos na pessoa e eu tenho que sentir vontade de jogá-la na parede e fazer amor com ela naquele lugar, naquela hora. As pessoas acham que amor e atração é uma coisa que está à flor da pele a todo momento. E não é assim. Em um relacionamento, você pode, mesmo fora de um relacionamento, você pode sentir atração por um estranho qualquer. Você pode olhar uma pessoa bonita e sentir atraído por ela. Não quer dizer que aquela pessoa é boa para um relacionamento. Como você pode estar ao lado de uma pessoa que você ama e não sentir atração por ela 24 horas por dia. Mas a atração pode ser despertada. A atração é algo que é cultivado dentro do relacionamento quando você começa a olhar as coisas boas, as coisas positivas daquela pessoa. A atração é basicamente algo mental. Você já deve ter visto tantos casais em que você olha o homem com uma mulher linda e ele é uma trombada de Scania com Volvo, tá? Aí você olha assim e fala, meu Deus, o que ela viu nele? Ou vice-versa, o cara é lindo, o cara é um modelo e tá com um canhão do lado. Mas ele ama, ele é atraído por aquela pessoa. Por quê? Porque a atração num relacionamento é muito mais do que física. Aliás, quem fica num relacionamento, quem entra num relacionamento por atração física, principalmente, está fadado a terminar esse relacionamento quando aquela atração acabar. Porque ela acaba, ela passa com o tempo, com a idade, com a chegada de outras pessoas na vida dela que são mais bonitas, mais jovens, mais atraentes. Então, você tem que aprender, na verdade, o que é amor de fato. É isso que eu vejo que está acontecendo com a... Ainda assim, Renato, mesmo que seja isso, que ela esteja sabotando o relacionamento, ela ainda se encaixa no perfil de pessoa que não está preparada para estar num relacionamento. Né? Também pode ser outra coisa, que é você falando aí, eu pensei assim, bom, pode ser também que o rapaz, ele é muito grudento. Ele é muito... ela já falou para ele que ela não gosta dele, né? Ela já falou que não gosta do namorado e ele insiste em ficar nesse relacionamento. Como é que pode? Será que, é a esperança talvez, que ele vai conquistar o amor dela, né? Ou ele é obcecado com ela e ninguém consegue ficar num relacionamento, ninguém consegue desenvolver amor por uma pessoa que se vê tão pequenininha diante dela. É porque, por exemplo, como é que eu vou gostar do Renato se o Renato se acha inferior a mim?
Como é que eu vou desenvolver admiração? Como é que eu vou desenvolver um amor, um carinho para uma pessoa que se diminui diante de mim? Eu não vejo por quê. É como se eu estivesse me diminuindo se eu estiver num relacionamento com uma pessoa assim. Eu tenho que estar num relacionamento com uma pessoa que eu realmente veja que, não, nós somos compatíveis. Ele não é obcecado por mim, nem eu sou obcecado por ele. Nós conseguimos ter um equilíbrio. Né? E quando um é muito, né, fica implorando, fica pedindo, pelo amor de Deus, fica comigo, nem que for por pena de mim, isso aí realmente tira toda a atração do relacionamento. Não tem como amar uma pessoa assim. Então, também pode ser isso. Às vezes ela está com uma pessoa que não deveria estar no relacionamento. Então, nosso conselho para você, finalmente, concluindo, é que você tem que buscar mais profundamente as raízes do porquê que você se sente dessa forma. Você tem que entender por quê. Por que eu não me sinto atraída por ele? É algo físico, é algo que ele faz, é algo emocional, é algo psicológico, é algo de princípios. Por que ele não me atrai? O que falta? Se ele tivesse isso ou aquilo, ele me atrairia. O que é isso ou aquilo? Você tem que procurar isso, essa razão. Por que você não o admira? Okay? O que está faltando? Se os defeitos que você foca na vida dele são coisas realmente que não dá para tolerar em um relacionamento. Então, para você chegar às razões, às raízes disso, você tem que fazer uma introspectiva, uma busca dentro de você. No nosso livro Casamento Blindado, nós dedicamos um capítulo inteiro ajudando as pessoas a procurar as raízes dos seus problemas. Então, se você ainda não leu o livro Casamento Blindado, eu sugiro que você vá lá, procure esse capítulo e leia sobre as raízes, como detectar as raízes dos problemas amorosos. E se você já leu, revisite esse capítulo para ajudar você, tá bom? Nós vamos a uma matéria agora, onde você vai ver pedidos de casamento inusitados. Preste atenção. O cenário é inusitado. A cobertura de um prédio. E a declaração também. Para o anúncio, um detalhe importante. Mas que na hora H... Veja novamente. O homem apaixonado se desequilibra e cai para o desespero da namorada. Até que ela percebe no chão as inscrições. Quer casar comigo? E tudo não passa de mais uma grande loucura de amor. Rodrigo já namora a Nayara há alguns anos. Os dois vão juntos para um barzinho. E quando ele finge ir ao banheiro, começa um vídeo. Oi, Nay. Eu te amo. Em cada cartaz, um recado. Adoro jogar vôlei. Mas minha melhor jogada foi te conquistar. No fim, a pergunta: quer casar comigo? Um amigo responde antes da noiva. Se ela não quiser, eu quero. Mas o Rodrigo preferiu mesmo a Nayara. Aeroporto de Curitiba. Gustavo e Cauana acabaram de voltar das férias. Na bagagem, memórias de uma viagem feliz. E mais uma surpresa. Colados nas malas, recados para ela. Cauana, gostou da viagem? Eu também gostei muito. Parece que a Cauana já descobriu. Melhor perguntar logo. Cauana, você quer casar comigo? Pelo visto, deu certo. O que era sonho se tornou realidade. Loucuras de amor. Muitas pessoas são criativas, né, para fazer isso. Nesta semana dos namorados aí, muitas coisas assim devem aparecer por aí, né? Nós não vamos julgá-las, né, nem invejá-las. Nós temos que entender que nem todo mundo é assim.
Nem todos os maridos, nem todos os namorados são assim. Se fossem assim, a gente não assistiria notícias como essas. Exato. Porque seria comum, corriqueiro, né? Exatamente porque pouca gente faz isso, é que essas coisas viram notícias. Então, não se compare, você não deve se comparar com 0,1% da população, se for tudo isso que faz esse tipo de loucura de amor. Que não significa necessariamente que uma pessoa está apaixonada e que vai dar tudo certo porque ela fez aquele gesto todo para demonstrar o amor. O que realmente vale é se a pessoa está disposta a ir essa distância no dia a dia para tirar o lixo para fora, por exemplo, né? Quando ela pede, quando ela reclama, a toalha está na cama, a toalha está fora do lugar, então você não dobra a toalha no banheiro direitinho do jeito que eu gosto. Você está vendo a minha toalha aqui desse lado? A sua tem que estar do lado da minha, dobrada do jeitinho da minha. Você tem que ver se naquele momento de irritação você vai conseguir estender essa paciência, todo esse trabalho, né? Uhum. Tinha que falar sobre a toalha, né? Tinha que falar sobre a toalha. Ok, deu para entender? Muito bem. Temos pergunta aí? Temos uma pergunta da Tatiane Batista. Ela diz assim: os problemas cotidianos que temos, por exemplo, filhos, financeiro, etc., quando vou conversar com meu esposo, sempre acaba em discussão. Eu tento conversar, porém ele sempre acaba se alterando. Concluí que não falo muitas coisas por medo disso virar uma discussão. Estamos os dois juntos aqui assistindo vocês. Aguardo a resposta. Talvez vai dar briga, então. Não pode brigar, hein? Ó, não briga porque ela mandou pergunta, tá? Vou falar a primeira dica para você, Tatiane. Olha só. Tudo bem, o Renato vai falar com o seu marido, tá? Eu vou falar com você. Você tem que ver a maneira que você aborda os assuntos, né? Porque a mulher, às vezes, erra justamente na forma que ela fala. Ela realmente tem razão de querer falar sobre aquele assunto, porque aquele assunto está sendo um problema. Então, ela precisa falar, realmente, ela tem razão. Agora, às vezes a forma que ela fala, por exemplo, poxa, você nunca faz nada, olha, quando é que você vai, finalmente, né? Então, a forma que ela fala já é como se ela estivesse atacando o marido. Então, o marido, claro, vai responder de forma defensiva. Então, vira uma briga. Uhum. Então, a mulher tem que ter sabedoria de como ela vai falar sobre o assunto. Por exemplo, tem uma coisa que o seu marido faz que você não gosta. Por exemplo, ele é grosso com você na frente dos seus parentes, tá? Você não gosta disso. Ao invés de você falar, você é muito grosso, eu não gosto da forma que você fala comigo na frente dos meus parentes, você pode falar assim, olha, amor, às vezes quando você fala comigo dessa forma, eu me sinto diminuída. Toda vez que você fala assim, eu me sinto humilhada, eu me sinto desvalorizada. Eu queria que você falasse de uma forma diferente comigo. Quer dizer, então, falar como você se sente. Você fala o que você sente e você não atacou ele. E não rotulá-lo de grosso. É. Porque a rotulação, que é uma coisa que acontece muito nos relacionamentos, é algo que convida defensabilidade imediata. Quer dizer, quando você rotula o seu parceiro de alguma coisa, imediatamente espere uma defesa da parte dele. Quando ele fala, você é grosseiro, então, quando ela fala, você é grosseiro, ele se sente atacado, porque ele foi rotulado de grosseiro, e ele então ou vai se defender ou vai contra-atacar. Ele vai falar, e você? E você? Grosseiro eu? E você aquela vez e tal, tal, tal. Quer dizer, então, a conversa toma um outro rumo que não é aquilo que você quer, que é discutir a situação que está incomodando você. Então, falar de como você se sente, ao invés de rotular o seu parceiro, acusar o seu parceiro de alguma coisa, é muito mais eficaz. E o assunto, é realmente necessário falar sobre esse assunto? Ou é um assunto que talvez você possa falar numa outra hora? Por exemplo, ele chegou em casa cansado à noite, tá? Sabe? Você vê pela cara dele, a mulher consegue ver, ela consegue enxergar quando o marido está bem, quando ele não está bem, quando ele não está de bom humor. Então, aquela hora talvez não seja a hora para falar sobre aquele assunto. Né? Um assunto que vai ser chato de conversar, por exemplo,
a conta que não foi paga e agora você tem que pagar mais. É chato conversar sobre isso. É um assunto que vai dar um pouquinho de estresse. Então, ao invés de você falar naquele momento, você talvez de manhã, você faz um café da manhã para ele e você fala, olha, queria falar que chegou ontem essa conta, que eu não queria te incomodar ontem, mas a gente tem que resolver isso hoje. Queria a sua opinião. Então, o momento também é importante. O assunto é importante para aquele dia ou pode esperar? E será que realmente você precisa falar com ele sobre isso? Por exemplo, o filho deu problema na escola. Hoje em dia, muitas pessoas pensam que todos os problemas que os filhos têm que ser compartilhado com os pais. E às vezes não precisa. Às vezes a mãe pode lidar com aquele problema sem precisar envolver o pai também. Quando não dá para ela resolver, quando ela não consegue resolver, então ela pede ajuda. Não ficar Agora estressando desnecessariamente. Olha, seu filho hoje falou isso e aquilo outro. Já falei com ele, você tem que falar com ele. Sabe, isso estressa também a relação. Exato. Então, se ela está sempre trazendo o problema e não a solução, realmente atrapalha. A maioria das vezes, você pode trazer o problema junto com uma solução. Olha, aconteceu isso, por exemplo, a conta atrasou, mas eu já liguei para a empresa, se a gente pagar até tal data, eles conseguem dar um desconto e tal, eu queria sua autorização. Posso escrever o cheque ou como que a gente vai fazer? Traga um problema com a solução. E aprenda também a dividir os problemas, porque, usando o exemplo da conta, um dos problemas é a conta que tem que ser paga, está atrasada, tá bom. O outro problema é por que a conta ficou atrasada. Porque, no caso, seu marido não pagou ou alguma coisa aconteceu que atrasou a conta. Esse é outro problema para resolver depois da conta paga. Tá? Primeiro vamos falar do que vamos fazer para pagar essa conta. Ok? Resolvemos isso. Ok. Próximo problema, você dividiu o problema em dois. Próximo problema, seria legal a gente conversar sobre como a gente pode evitar esses atrasos repetirem, porque, claro que não ajuda o nosso orçamento, a gente tem que pagar mais por causa de atraso e tudo mais. Então, é um outro problema que é derivado daquela conta atrasada. Então, às vezes, a mulher ou o homem, eles juntam todos os problemas em uma coisa só. Né? E vão falando um atrás do outro, um ligando o outro, um ligando o outro. Então, vai chegando o momento do estresse, vai subindo, e é provavelmente isso que acontece com o seu marido. Vai subindo a luzinha vermelha, chega um momento que acende, e ele fecha a comunicação e fala, ó, para de me encher o saco, já falei sobre isso, não quero mais falar sobre isso, amanhã eu resolvo, pronto. Aí corta a comunicação, não adianta. Mas isso é porque há acúmulos de muitas coisas. Então, divide coisas pequenas, fáceis respostas, problema junto com a solução, hora de falar, como falar, tudo isso coopera ou atrapalha a comunicação, tá bom? Agora, o meu recado para ele, o esposo dela, qual é o nome dela? Tatiane. Então, Tatiane, esposo da Tatiane, presta atenção. Deixa eu respirar. Quando a mulher traz um problema pra gente, eu sei que muitas vezes, a maioria das vezes, a gente não vê aquilo como um problema. Ou a gente até vê como um problema, mas pensa assim, isso eu resolvo depois, ou agora não. Só que a nossa esperança é que ela vá esquecer do problema, ou que ela vá resolver aquilo sem nos encher a paciência de novo, ou que ela vá lembrar o que a gente falou da outra vez e já fazer aquilo. Claramente, nós estamos enganados, porque ela está trazendo o problema novamente. Protelar uma situação só vai fazê-la piorar e aumentar. Então, já que você vai ter que se chatear amanhã, você vai ter que se chatear semana que vem, enquanto esse problema não for resolvido, é melhor, marido, você parar, prestar atenção, parar de assistir o seu jogo, de mexer no seu celular, de fazer o que você estiver fazendo e dar os 5 minutos para sua esposa que ela precisa, resolver o problema, dar a resposta que ela precisa, que a maioria das vezes é só isso que ela precisa, uma resposta. Sim, não, faz isso, faz aquilo, concordo ou não concordo. Dê a resposta para ela, acabou, resolveu o problema, vamos para frente. Para que esticar um problema que às vezes leva 2 minutos de conversa inteligente entre vocês? 2 minutos. Estender esse problema para 2 dias, 2 semanas ou 2 meses, que muitas vezes o casal fica por causa de uma besteira que foi trocada na hora de estresse. Uma palavra fora do lugar, uma raiva, um momento de agressividade verbal, eles ficam sem se falar por dias ou sem se tocar na cama por semanas. Vale a pena? Não vale. Então, seja inteligente.
Eu aprendi isso. No meu casamento, eu errava muito. Quando a Cristiane me chateava, eu ficava sem falar com ela por dias. Eu aprendi que isso não vale a pena. É melhor eu me estressar, se tiver que me estressar, eu cuidar do problema em 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos que for necessários para resolver e depois eu tenho o tempo bom que eu preciso com ela, o tempo todo. Então, siga essa dica que você com certeza vai ver melhoras no seu casamento, tá bom? Vamos agora ver o que tem acontecido nas nossas palestras da Terapia do Amor e nesta quinta-feira, não esqueça, nós estaremos fazendo uma palestra especial na véspera do Dia dos Namorados. Eu frequento a Terapia do Amor há uns 5 meses e hoje eu trouxe meu esposo para estar conhecendo. O Renato, com a Cris, ele ajudou bastante em relação a conselhos e aí foi brotando em mim de novo uma força de vontade, uma esperança de melhorar eu mesmo, né? Foi ele primeiro que começou a assistir e tal, foi na época que a gente tinha terminado, aí a gente voltou, aí eu falei, então vamos lá, né, pra conhecer e desde então a gente vem todas as semanas, né? Vidas que tiveram um antes e um depois. Antes da terapia, a gente não brigava, mas era um relacionamento bem morno, a gente era bem distante, quase não conversava. A gente morava junto, mas era como se não morasse. Mudou totalmente minha forma de pensar. Eu estava fazendo tudo errado, agora eu faço tudo certo e eu vejo nela a diferença. Depois da terapia, a mudança foi mais nele, que perceptiva, né, que ele mudou totalmente. A gente fala sobre tudo. Antes da Terapia do Amor, ele vai muito ciúmes das duas partes. Inclusive dela que por causa do meu trabalho, celular, essas coisas, tocava, ela ficava próxima para atender. Se eu de repente não atendesse na frente dela, por causa do meu serviço, aí tinha esse problema todo. E antes a gente não tinha perspectiva de casar, ficava enrolando. Então tem 2 meses que a gente está morando junto. Não tem mais ciúmes, não tem mais aquela coisa de celular. Se tocar o celular já ficava insegura, sabe? Esses complexos. Hoje eu confio mais nele do que antes, muito mais. Às vezes tudo que você aprendeu lá fora, na faculdade, entre as amigas, a sua mãe, às vezes você aprendeu coisas que estão fazendo mal para você. Minha vida antes da Terapia do Amor era conturbada, tinha problemas no relacionamento, entendeu? E eu vim de um relacionamento acabado, cheio de mentira, então a gente fica, como mulher, a gente fica destruída, né? Hoje eu estou muito melhor, hoje eu consigo me olhar no espelho, eu consigo me ver, a Cleide, que eu não via há muito tempo. Hoje eu estou me sentindo super bem. É um amor que eu não sei te dizer de onde que vem. Antes da Terapia do Amor, nós estávamos tendo um problema em relação a discórdias, muitas discórdias no nosso relacionamento e desconfiança, um pouco de desconfiança, insegurança, e eu sou muito nervosa, né? Eu era muito nervosa, eu posso dizer isso convicta hoje, que eu era um pouco nervosa, hoje não mais. Depois que ela começou a frequentar a Terapia do Amor, eu vi a mudança, começamos a notar a diferença, o diálogo um com o outro, e ele foi me chamando a atenção e eu hoje vim conhecer para ver se realmente assim a gente consegue melhorar ainda mais do jeito que está. Quando as pessoas dizem assim, eu estou condenada, na verdade, ao invés de se condenarem, se amaldiçoarem, elas deveriam olhar para o erro que elas estão cometendo, que está trazendo a condenação para elas. E para cada problema, uma solução diferente. O conselho que eu entendi numa só palavra foi que para você melhorar o seu eu, entender melhor, trabalhar você, se amar mais. Aprendi a me colocar no lugar dela. Mesmo o telefone achando que não tem nenhum problema, só que na cabeça dela não. Ela não tinha como ela saber com quem eu estava conversando. Então eu tentei entender. Teve muitos conselhos, mas o conselho da terapia foi que primeiro eu tinha que cuidar de mim e que eu não poderia desistir da minha família.
Eu tinha uma família, eu tinha que confiar, seguir todos os ensinamentos da palestra, mas praticar, não só ouvir. O que fez a diferença de tudo meus erros que eu cometi antes foi colocar ela em primeiro lugar na minha vida. Quer dizer, eu colocava muitas coisas acima, né? Trabalho, pai, mãe, tudo isso. E eu não enxergava que isso atrapalhava muito. Agora eu vejo a diferença. Saí daqui muito feliz, muito bem comigo mesmo. A cada quinta-feira a gente vem aqui com a expectativa de aprender uma coisa nova para colocar em prática, né? A nossa convivência hoje é outra e hoje eu vim para realmente sentir isso mesmo e a gente melhorar mais. Pegar mais ensinamentos para a gente colocar no nosso casamento. Nosso intuito de não desistir da terapia, mesmo estando já bem juntos de novo, é sempre estar aprendendo, praticando. Além de ser todo dia alguma coisa diferente, toda quinta uma coisa diferente, é sempre uma coisa que a gente precisa ouvir, que parece que é para nós mesmo, que está faltando em nós cada semana. Você vai conquistar, vai melhorar o seu eu, você mesmo, a sua vida vai mudar completamente. Então eu te convido, porque eu também estava nesse meio que acabado, sem me olhar, sem me enxergar. E hoje é totalmente diferente. Venha você também, que você vai ver que a realidade é outra. Nesta quinta-feira, nós estaremos numa palestra especial para você, casal, vocês que estão casados, namorando, noivos, estão se conhecendo, querem começar certo, vocês não querem errar. E para você, solteiro, que está determinado que este vai ser o último dia dos namorados, que você vai passar sozinho, sozinha. Que no próximo você vai estar já encaminhado e já vai estar com uma pessoa ao seu lado, sabendo como agir e como fazer desse relacionamento algo feliz para a sua vida. Nessa palestra que nós estamos preparando, nesta quinta-feira, nós convidamos todos para estarem presentes, é uma palestra gratuita e, como as pessoas acabaram de falar, elas vêm aprender, elas vêm abrir a mente para o que elas podem fazer para melhorar a relação e para se prepararem, aqueles que ainda não estão em uma relação. Ou talvez você esteja com um problema sério na sua relação, como foi o caso aqui da Cristiane, que ela deixou um comentário no meu Instagram. Ela disse assim: meu marido disse que está precisando de tempo, que está com a cabeça cheia. Disse que gostaria de sair de casa, pois a química entre homem e mulher já não está mais tendo. Mas vi... Tal química, né? É, a tal química. Mas vi umas conversas dele no celular que dá a entender que andou me traindo. Depois que vi as mensagens, eu pedi para ele sair de casa, no mesmo dia. Ainda não saiu, mas já foi atrás de um lugar para ficar. E tenho 2 filhos que são muito apegados a ele. Quer dizer, a Cristiane está numa situação difícil, porque o marido aparentemente traiu e não está arrependido, né? Ele, inclusive, está colocando a culpa nela, que ele não sente nada por ela. Quer dizer, traiu e ainda a faz sentir inferior, desvalorizada, porque não sente mais nada por ela. O que você faz numa situação dessa? Você, Cristiane, e você, esposa, que está numa situação assim, não é justo isso. Você não fez nada de errado. Quem errou foi o marido, quem errou foi a esposa, mas você está sofrendo. Você está sofrendo pelos erros do seu parceiro. Então, venha na palestra que você vai receber forças para você não se acabar com essa situação, né? Porque o que muitas vezes acontece é que a Cristiane, como muitas outras mulheres nessa situação, entra em depressão, começa a pensar, sabe, em desaparecer, começa a comer muito, ou comer nada, emagrece, ou engorda muito, ou começa a, sabe, fazer besteira, começa a implorar o marido, implora o marido, pelo amor de Deus, não vai embora, pensa nas suas crianças, pensa nos nossos filhos, começa a implorar. E tudo isso, cada uma dessas tentativas que você faz no desespero de segurar a outra pessoa junto de você, acaba saindo pela culatra.
Esse tiro sai pela culatra. Porque você se diminui, você se torna mais indesejável, menos atraente e acaba empurrando a outra pessoa e colocando a pessoa como se estivesse num pedestal. Então, o que você precisa fazer? Qual é o nome dela? É a Cristiane. Cristiane, preste atenção. O que você precisa fazer? Quando você vier na palestra da Terapia do Amor, quando você começar esse tratamento, que não vai ser uma palestra, tá? Você vai começar um tratamento. Como você vai ver daqui a pouco, depoimentos de pessoas que fizeram esse tratamento, inclusive que estavam nessa situação que você está aí agora, de separação, de traição e tal. Você vai ver o resultado do tratamento que essas pessoas fizeram daqui a pouquinho. Agora, quando você vier fazer o tratamento, por você em primeiro lugar, quando você estiver restaurada, reconstruída, fortalecida como mulher, como um ser humano, como uma pessoa, o seu marido, ele vai olhar para você e ele vai se arrepender de ter deixado você. E se você ainda o quiser, você vai tê-lo de volta aos seus pés, implorando por uma chance para recebê-lo de volta. Então, para isso, você precisa trabalhar em você, para você ser reconstruída. Você precisa ser fortalecida para que você se torne a mulher que ele vai se arrepender até o último fio de cabelo por ter feito com você o que ele fez. Você quer essa ajuda? Nesta quinta-feira, às 8 horas da noite, venha para estar com a gente aqui no Templo de Salomão, na palestra da Terapia do Amor. Será a noite do encontro. E você vai ter esse encontro primeiro com você mesma, porque você está perdida. Você se perdeu nessa situação. Você está perdida. Quer dizer, eu imagino, não é de se admirar, que você ouvir do seu marido que ele não sente mais atração por você. Você desconfiar que ele está, ter fortes indícios que ele está te traindo. É claro, sabendo que seu marido está prestes a mudar, sair de casa, se separar de você, você está perdida. A noite do encontro, nesta quinta-feira, vai ser para você se encontrar com você. Você se encontrar com a solução que você precisa. Em primeiro lugar, você ter força para você não fazer pior, não piorar mais a situação que já é ruim que você está no seu casamento. Preste atenção no que vai acontecer nesta quinta-feira. Estamos às vésperas do Dia dos Namorados. Considerada a data mais romântica do calendário, ela guarda muitas expectativas. Presentes, passeios, declarações e muito amor. Mas para muitos, a realidade é outra. Seu parceiro está indiferente e nem parece que vocês são comprometidos. Você sempre passa datas especiais sozinho e triste. As mágoas do passado lhe impedem de ser feliz. Você prefere ficar sozinho a ter que arriscar conhecer alguém? Não se entregue à solidão em mais uma data comemorativa. Nesta quinta-feira, dia 11 de junho, a noite do encontro. Determine que este será o último dia dos namorados de lembranças ruins. A noite do encontro na Terapia do Amor. Quinta-feira, 8 da noite. Avenida Celso Garcia, 605 Brás, no Templo de Salomão. Acesse terapiadoamor.tv. Não perca mais tempo, a palestra é gratuita. Aqui no Templo de Salomão, às 8 da noite, estaremos a Cristiane e eu fazendo a palestra. Mas ela acontece em todo o Brasil, você pode acessar agora o site terapiadoamor.tv para endereços na sua cidade, no seu estado. E se você quiser ligar, se preferir, nós temos a central de atendimento, você pode ligar agora para o número no seu vídeo, 11 3573 3535. Daqui a pouquinho eu vou responder a pergunta da Daiane, que nos deixou lá no Facebook, dizendo assim: meu esposo é 12 anos mais velho que eu, isso para mim não é problema, mas ele está sempre inseguro por eu ser mais nova e achar que eu vou enjoar dele ou deixá-lo por alguém mais novo. Como eu posso fazer
para que ele não se sinta mais assim? Nós vamos responder essa pergunta daqui a pouquinho, mas agora preste atenção na história da Lauren e do Wesley. Os dois passaram por traições, traíram e conseguiram restaurar o seu relacionamento. De vários relacionamentos frustrados, né? Decepcionado, sofria muito, tinha vício com bebida. Teve momentos que eu briguei com a Lore e tomava remédio para dormir com bebida alcoólica. Era uma situação muito complicada. A gente queria estar junto, mas ao mesmo tempo, quando a gente estava junto, queria estar separado. Quando a gente se via, já era briga mesmo. Avançou em cima de mim, me xingava, me colocava bem para baixo. Eu só vivia traindo. Eu gostava dela, amava ela, mas traía. Não conseguia, era uma força maior que eu, entendeu? Eu não tinha um respeito, né, por ela, um carinho, não tinha. Gostava, mas não conseguia ficar junto dela. Tinha que ter uma transformação, porque estava muito complicado. Aí eu lendo o livro, fazendo as palestras, vindo com a Lore nas palestras também, aí tem uma parte que fala de esvaziar a mochila. Até então ela não sabia das minhas traições, só de uma, né? Então eu e ela sentamos e decidimos contar, fazendo as palestras. Aí foi aonde que foi o mais difícil, porque eu achava que só eu podia trair, ela não. Aí foi difícil para curar essa parte, porque eu queria ter um futuro com ela. Então, se eu não contasse, isso poderia atrapalhar a gente futuramente, não é verdade? Porque vai que eu estou com ela e surge um problema, ela vai falar, mas você não me contou daquilo nem daquilo. Então, a gente decidiu contar. Ele chegou, pode contar. Aí eu falei, não, conta você. Aí ele, tá, eu comecei a contar. Aí comecei a falar. Ele ficou assim, oh, nossa, não acredito. Não foi fácil. Toda hora ele ficava, você me traiu. Eu tentava, eu lembrava de algumas palestras, assim, que eu prestei atenção, aí eu lembrava, eu não vou fazer isso, mas ele ficava, mas você me traiu, você fez isso, você é isso, você é aquilo. Eu sentei de um lado, de outro, e a gente pensou. Tava ruim a situação. Tava. Aí já houve uma mudança nela, porque ela já excluiu o WhatsApp dela. Para ela excluir o WhatsApp dela naquela época era uma guerra, não tinha nem como conseguir. E a gente passou a trabalhar nisso e foi retomando a confiança mesmo, né? Uhum. Até nos eventos ela parou de ficar preocupada, né? Às vezes ela desconfiava tudo, eu desconfiava dela, não tinha mais desconfiança. Uhum. Foi aí que começou a haver a mudança mesmo. Eu queria deixar claro aqui que não foi só vir nas palestras, a gente tinha que colocar, né, em prática. Agora são outros desafios, né? Uhum. No casamento é diferente. Estamos bem. Eu não me vejo mais longe, não. Nem me arrependo de ter casado. Enfrentei uma guerra na minha casa, minha mãe não aceitava, que ela não acreditava na mudança. Eu falei, não, eu quero. E fui. Eu não me arrependo, não. Eu me arrependeria se eu não tivesse casado. Quando Wesley e a Lauren chegaram na terapia do amor, eles estavam literalmente numa situação muito ruim. Era, como a Lauren acabou de falar, nem a família dela queria mais que ela lutasse por esse relacionamento. Mas, depois de apenas alguns meses fazendo o tratamento, você está vendo aí o resultado. Talvez você está passando uma situação semelhante, onde o seu marido ou a sua esposa não sai do WhatsApp, está traindo você e você sabe, o pior disso é que você sabe, e você não sabe o que fazer, você está com as mãos atadas. Você não quer perder essa pessoa, mas ao mesmo tempo você não tolera, você não aceita continuar essa situação que é intolerável, é insuportável. Você não sabe mais o que fazer e cada coisa que você tenta fazer só vai piorando a situação, só vai fazendo levantar mais paredes entre você e a pessoa que você ama. Quando você vem na palestra, você tem a sua mente aberta. Você abre a mente, você começa a ver o seu problema de um outro ângulo. Você vê coisas diferentes que você não estava vendo antes. Você aprende maneiras diferentes de lidar com este problema. Você recebe forças para fazer o que você precisa fazer, como, por exemplo, a Lauren falou que ela teve que sair do WhatsApp, porque era parte do que ela fazia quando ela traiu o marido. Então, mas como? O WhatsApp era como um braço, um membro do corpo dela. Ela não se livrava do WhatsApp antes, mas agora ela tem força, não faz falta para ela. Foi algo que ela precisou fazer para restaurar a confiança no casamento. Foi algo que ela recebeu, a força que ela recebeu para praticar. Então, quando você quer, quando você está disposto a aprender algo novo, então tem jeito, tem solução para o seu relacionamento, sim. É o que você vai ver agora que aconteceu com a Érica e o Fábio. A Érica e o Fábio,
eles chegaram a um ponto que eles chegaram e falaram assim, olha, vamos divorciar, não tem mais jeito, acabou, vamos separar, acabou esse casamento. E literalmente eles divorciaram. Só que depois que eles vieram para a palestra, eles casaram novamente. Olha só. Somos casados há 10 anos e durante esses 10 anos a nossa vida era só destruição. A gente brigava por motivos que nem a gente sabia. As brigas eram tão fortes que a gente até se agredia. E em meio a tantas discussões e brigas, nós nos separamos. Depois de 10 anos casados, nos separamos com polícia, com processos, divórcio, toda uma guerra. Eu era muito sentimento. Eu achava que, com tudo isso que a gente vivia, ainda eu achava que se eu ficasse sem ele, eu não tinha mais vida, eu morria. Era no máximo uma semana separado, voltava de novo, continuava de novo. Eu era extremamente nervosa. Eu era que a palavra que ele dissesse para mim, que não fosse de acordo com o que eu quisesse, eu partia para agressão. Também era bastante ciumento, né? Até que chegou um dia que eu falei assim, não adianta mais, é melhor a gente acabar com isso. Eu vim cuidar de mim. Primeiro eu busquei por mim, né? A mudança minha, meu interior, meu coração, passei a me valorizar, a ser feliz comigo mesma. Teve uma transformação em mim. Depois desse período, dessa transformação, ele sempre ia em casa ver as crianças e a gente passou a conversar. Nem ele tinha ninguém, nem eu. Pensamos em lutar junto. Passou a ser mais carinhosa, mais prestativa, né? Atenciosa e bastante carinhosa. Aí eu vi a mudança e resolvi lutar pela gente. A gente começou a ir junto, né? Até me surpreendeu quando ele falou que ele estava disposto a lutar junto comigo. Então a gente começou a fazer a terapia juntos. Tem 1 ano e 4 meses que a gente teve essa mudança. Vai fazer 1 mês agora, dia 9, que nos casamos de novo. Hoje só alegria. Totalmente mudado. A Bíblia Casamento Blindado é a ferramenta que faltava para deixar seu casamento ainda mais protegido do divórcio. É a Bíblia que você já conhece, mas com ajuda extra, com textos para casais e solteiros. Renato e Cris combinam a poderosa escritura bíblica com princípios, conselhos e reflexões para fortalecer a vida a dois em todos os aspectos. Estudo sobre fidelidade, filhos, sexo, finanças, comunicação e solução de problemas. Adquira no site casamentoblindado.com. Ou nas principais livrarias, Bíblia Casamento Blindado. A Ana de Maicon, ela deixou um comentário aqui. Através do programa, percebi que eu estava sabotando o meu casamento e resolvi mudar. Obrigada pelo alerta. Que ótimo. Muito obrigado, Ana de Maicon. Às vezes é bom a gente, os professores, ouvirem um positivo, um feedback positivo, né? Porque Exato. A gente está sempre recebendo os problemas dos alunos. Que tal de vez em quando falar, olha, ajudou, viu? Exato. Mudou. Diga como que o programa tem ajudado você. Deixe o seu comentário sempre nas nossas redes sociais, estão aí disponíveis no seu vídeo. Vamos então responder a pergunta da Daiane. Ela é casada com um homem 12 anos mais velho que ela e ele é muito inseguro com respeito a isso. Ele acha que ela pode traí-lo com um homem mais novo e tudo mais. O que ela pode fazer para ajudá-lo a ser mais seguro? Primeiro, antes de responder, vamos pontuar aqui novamente um dos problemas de você estar numa relação, um dos possíveis problemas, não é que acontece com todos, mas um dos possíveis problemas de estar numa relação com alguém com uma diferença muito grande de idade da sua, ok? Pode gerar a insegurança. A pessoa, tanto a mais velha quanto a mais jovem, pode achar, você vai preferir alguém mais do seu nível do que eu. Bom, respondendo a ela, qual o nome dela? A Daiane. Daiane. Bom, você pode ajudar o seu marido procurando ser aquela esposa mais presente, procurando saber a opinião dele mais, procurando estar mais, envolvendo ele mais na sua vida. Porque o que acontece muitas vezes? Acontece assim, hoje em dia, o que a gente ouve falar, mulher,
houve muito isso, né? Através da mídia, da televisão, das revistas, todo mundo está falando assim para a mulher, seja independente, seja independente. E tudo bem, ela não é que ela vai ser dependente, mas essa questão de independência, às vezes faz a mulher ficar um pouquinho distante do marido. Porque, não, você não deve precisar do seu marido. Então, ela faz ele se sentir um inútil na vida dela. Ela não pede opinião, ela não envolve, ela tem o dinheiro dela, ela faz o que ela quiser, ela compra o que ela quiser, ele que se dane, sabe? Tem muito isso. Então, o marido, nessa situação, às vezes fica um pouco, sabe, deslocado, inútil, se sentindo assim, desnecessário na vida dessa mulher tão independente que já tem tudo na vida. Então, quando ele se sente assim, ele se sente inseguro. E às vezes é por isso que o homem, às vezes, é machista. Às vezes você pensa que ele é machista porque ele foi criado assim. Às vezes não. Às vezes você fez o seu marido machista. Porque ele, para se sentir útil, às vezes ele tem que ser grosso, às vezes ele quer mandar para mostrar para ela, para colocá-la no lugar dela. Que é errado, mas é um sintoma. Mas é um sintoma. Então, a mulher, ela pode ser independente, ela pode ter o dinheiro dela, ela pode ter a carreira dela, não tem problema, mas isso não quer dizer que ela deve se distanciar do marido ou mostrar para ele que ela não precisa dele. Ela deve mostrar sempre que ela precisa. Olha, muitas coisas, às vezes, que eu faço questão de falar para o Renato. Porque eu quero que ele saiba que eu preciso dele. Eu não quero que ele pense que ele é um a mais na minha vida. Que eu posso viver sozinha, sem a opinião dele, sem nada dele. Não, eu quero que ele faça parte da minha vida. Eu quero que ele sempre veja como... Sabe aquela coisa de você se sentir protegida? Né? A mulher gosta disso, mas ela tem que deixar o marido proteger. Então, uma forma de você fazê-lo mais seguro é mostrar para ele a sua dependência. Não que você vai ser totalmente dependente, que só ele vai dar a você razão de viver. Não isso. Mas mostrar um pouco da necessidade. Olha, amor, o que você acha? Você acha que eu devo ir lá? Qual a sua opinião sobre isso aqui? Sabe? Mostrar um pouco de dependência. Posso falar de outra forma? Fazer o homem se sentir homem. Fazer o homem se sentir homem, exatamente. O que é fazer o homem se sentir homem? É isso. Você busca a opinião dele, você respeita a opinião dele, você não toma as decisões sozinha, independente dele. Você o consulta para as coisas, você valida a presença dele, você valoriza. A diferença é importante, né? Eu dando volta, e o Renato vai direto ao ponto. Essa é a diferença importante na nossa vida, mulheres. Faça o seu marido se sentir homem. É assim que ele vai se sentir mais seguro. Assim como o marido tem que fazer a mulher sentir mulher também. Se a mulher está insegura, o marido tem que fazer a mulher sentir mulher. Que é de uma outra forma. Que é outro assunto. Mas estamos respondendo a sua pergunta. Outro dia a gente responde essa outra. Mas você faz o seu marido sentir homem dessa forma. Respeite a opinião. Esteja presente na vida dele, presente nas conversas, interesse-se na vida dele, o que ele está fazendo, os desafios, os projetos que ele está fazendo, elogiar, admirar. Parece que não, mas o homem gosta de elogio também. Ele pode dar uma de durão na hora que você faz um elogio, ele... não foi nada. Ele dá uma de que não gostou, mas no fundo ele gostou do seu elogio. Pode dar o elogio que ele gosta, mesmo que ele não saiba receber, mas ele gosta. Tá? Admire o seu marido, seja presente na vida dele, presente nas conversas, presente nos projetos dele, admirando. Quando ele fizer alguma coisa que você admira, que ele fez bem feito, comente aquilo publicamente na frente dos seus filhos, na frente dos seus amigos. Esteja presente na cama. Não há nada mais que faça um homem se sentir inseguro com a mulher do que ela rejeitá-lo na cama. Seja presente na cama para ele, ok? Não por ele somente. Claro, tem que ser bom para você também. Mas, repito, estou respondendo a pergunta dela, ok? Outra pergunta, se você está sintonizando agora no programa, você vai pensar assim, você é uma feminista de carteirinha, você vai dizer assim, que programa machista, a mulher tem que estar presente na cama para agradar o marido, que programa machista, dá um parto a uma vaca.
Presta atenção. Você está ouvindo a resposta a uma pergunta de uma mulher cujo marido está inseguro por ser 12 anos mais velho que ela. Ela é mais jovem, bonita e ele está inseguro que ela vai atraí-lo, vai deixá-lo. Então, nós estamos falando como que ela pode levantar a autoestima do marido, contribuir para isso, que não é trabalho só dela, mas ela tem participação sim, ela pode fazer coisas para fazer esse marido se sentir mais seguro. Ok? Então está explicado aí para as pessoas que sintonizaram agora. Bom, vamos responder a pergunta da Manuela? Depois desta pausa. Vamos lá. Para ter uma vida amorosa feliz, não basta ser forte. É preciso ser resistente. Poucos relacionamentos resistem ao tempo, às dificuldades e à interferência de terceiros. Muitos solteiros se entregam à solidão, à ansiedade e, movidos pela carência, fazem péssimas escolhas. Resista a tudo que atrapalha o seu sucesso no amor. Neste mês de junho, na Terapia do Amor, a unção com a essência de cipreste, o símbolo da resistência. Participe da Terapia do Amor no Templo de Salomão, quinta-feira, às 8 horas da noite. Avenida Celso Garcia, 605, Brás, com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Para mais informações, acesse o site terapiadoamor.tv. Não perca tempo, a palestra é gratuita. Na palestra desta quinta-feira, você vai aprender a desenvolver a resistência, o cipreste, que é a essência do amor associada à resistência. Você vai aprender como resistir, como vencer, como superar os ataques que vêm destruir a vida amorosa. Não perca a palestra desta quinta-feira na Terapia do Amor. Vamos ver se dá tempo de responder a pergunta da Manuela. Olá, Renata e Cris. Meu nome é Manuela Prada, estou aqui na Suíça. E eu queria pedir um conselho para vocês. Fui casada há 16 anos e há um ano eu deixei meu marido. Tivemos 3 filhos, só que atualmente estou em um relacionamento, tem uns 4, 5 meses. Só que estou há quase 3 meses aqui na Suíça. Vim aqui para a gente se conhecer melhor. Só que eu engravidei. E meus filhos ficaram no Brasil, 3 filhos, com o meu ex. E o problema é esse, eu tô grávida, aí eu não sei se eu caso, porque agora tem um bebê, ou se eu volto pro Brasil, para os meus filhos. E eu estou com um problema sério de coração, enfim, estou dividida. Realmente, Manuela, você, depois de 5, 6 meses de separada, você já entrou em outro relacionamento. Totalmente despreparada. Não se faz isso. Você não sai de um relacionamento, um casamento de 16 anos e 4, 5 meses depois entra em outro relacionamento. Você não está preparada, não estava preparada para isso. Você entrou, engravidou, está aí dividida com mais um problema. Sai fora, Manuela. Você tem que sair fora desse relacionamento. Volta para os seus filhos. Se você tem condições, se o seu marido te aceita de volta, ou se você tem um lugar para alguém te aceitar de volta aqui no Brasil, volte para cá. Busque ajuda. Você tem que se tratar, o seu coração. Você deve ter muitas mágoas, muitas situações que precisam ser curadas para que você possa tomar a decisão certa na sua vida. Você saiu de um problema e entrou em outro problema. Por quê? Porque você não estava com a cabeça, o coração, nada dentro de você no lugar certo. Então busque ajuda, ok? Venha para o Brasil de volta, você está na Suíça, volte, faça a terapia do amor. Eu tenho certeza que você vai conseguir direção para resolver esse problema na sua vida. E os seus filhos precisam de você também, ok?
Nossa, conseguiu, hein? Conseguimos. É tudo por hoje, mas voltamos amanhã neste horário, nesta emissora, com mais uma Escola do Amor Responde. Visite o nosso site terapiadoamor.tv. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. A wonderful show. It's the most intelligent show on television.